Bom dia! E não estou assim com muita esperança de que hoje, no dia de Páscoa, tenhamos muita gente, mas eu vou gravar este direto e depois vou guardá-lo aqui no feed. Eu recebi imensas perguntas sobre vitamina D e então vou tentar que isto seja assim completo em 15 minutos, não é nada fácil, mas realmente é um tema que eu já percebi que levanta, além de muitas questões. Olá, bom dia! Muitas questões. Também entre os próprios profissionais há imensas dúvidas e há imensas questões que eu acho que nós devíamos falar sobre elas. Estou aqui também a dar um bocadinho de tempo. Olá, Kátia, uma colega e uma amiga. Olá. Então, eu não quero ser muito exaustiva, porque nós temos esta missão de agora, aos domingos, todos os domingos, termos 15 minutos sobre saúde. E os temas eu vou tentar que sejam sempre escolhidos por vocês, ou então, quando não é possível, vou tentar ver um daqueles que recebo mais perguntas, ou que em termos de consulta levantam mais questões. Há uma pergunta básica, não é? O que é a vitamina D? Estamos aqui a falar de uma entidade. Então, é um micronutriente, não é? Todos nós sabemos. É basicamente lipossolúvel, ou seja, são as nossas células da gordura que a vão armazenar e que também vão ter a facilidade, é a gordura em circulação, que permite que nós tanto tenhamos muita quantidade de vitamina D armazenada, como também que ela possa ser usada e disponibilizada muito facilmente. Além disso, ela é muito armazenada no nosso fígado, por isso é que o nosso fígado, para aquelas pessoas que têm excesso de gordura, tem aquela esteatose hepática, que não é mais do que gordura no fígado. Depois, assim, há duas formas muito conhecidas de vitamina D, e eu vou dizendo aqui olá. Uma é a vitamina D2 e a D3. E vocês já devem ter reparado que em quase todos os suplementos o que aparece é a D3, não é? A D2, que é a ergocalciferol, atenção, não é tão importante o nome, é só importante perceber que é aquela que nós conseguimos absorver dos alimentos. A D3, aí já aquela que nós conseguimos usar e que principalmente é, se nós não fizermos suplementação, absorvida a partir, ou produzida, sintetizada a partir da nossa pele, pela exposição solar. E depois é isto que levanta muitas questões, não é? Então devemos nos expor ao sol, mas afinal o cancro cutâneo, como é que fazemos isto? Pronto, já vamos chegar lá. Agora, um ponto também muito importante. Para que serve? Porque nós sabemos que nos últimos anos tem vindo todo um show sobre a vitamina D, como ela sendo, como sempre, não é? Quando nós descobrimos algum ponto importante sobre algum micronutriente, ele passa a ser o santo graal de toda a saúde. E a verdade é que isso não é assim, não é? Mas, por outro lado, também não é para deixarmos de lado, porque isto acontece quase sempre com estes nutrientes que nós achamos que são os solucionadores de tudo, e quando depois, afinal, não são, pronto, afinal não é bom o suficiente. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, como sempre, certo? Então, no caso da vitamina D, ela é muito importante para nós conseguirmos realmente absorver o cálcio dos alimentos. E nós sabemos que o cálcio, esta é clássica, não é? É tão importante para os nossos ossos. Principalmente, ela tem uma ação muito importante a nível do nosso intestino e faz com que o fósforo e o cálcio consigam fazer depois todo o seu percurso normal. Depois tem outro ponto que é muito importante na sua forma ativa, ou seja, a vitamina D depois acaba por agir no nosso corpo e transforma-se no calcitriol, que é uma hormona, agora aquela parte um bocadinho mais específica, que às vezes nós medimos, que é aquela a 1,25 e não a 25, portanto a 25 é a vitamina D3 ativa, de hidroxicalciferol, e a 1,25 de hidroxicalciferol é o calcitriol. Esta hormona é tão importante porquê? E esta é a parte mais interessante da vitamina D que nós não sabíamos antigamente. Que ela acaba por se juntar, faz um binding às nossas células e ativa o receptor celular da vitamina D especificamente. E o que é que ele faz? Ele é principalmente um ativador de alguns dos nossos genes, nomeadamente muitos dos genes estão relacionados com a metilação e com a oxidação. E por isso é que é tão importante. Ou seja, se vocês repararem... Olá, mais gente a juntar-se. Se vocês repararem, nós vamos ter a vitamina D, que já se sabia, não é? E desde a escola toda a gente falava sobre o déficit de vitamina D que estava associado ao raquitismo. Mas, mais do que isso, percebeu-se que ela era importante em muitas outras áreas. Porquê? Por este ponto do calcitriol, desta hormonazinha que resulta da transformação da vitamina D e que realmente atua em genes que não têm nada a ver especificamente com o cálcio. Por isso é que ela é tão importante. Agora,
Então, para que é que ela serve? Acaba por estar relacionada, e estes genes acabam por estar relacionados, muitos deles, com a regulação da nossa tensão arterial, por exemplo, com a regulação de muitos fenómenos de metilação e de oxidação, e perdão por usar o termo, mas eu não quero transformá-lo em algo que não é tecnicamente correto, e eles estão relacionados com o quê? Com a regulação do sistema imunitário, por exemplo, e nós sabemos que desregulações do sistema imunitário podem nos levar a doenças autoimunes, podem nos levar inclusivamente, e sabe-se cada vez mais, estamos a chegar muito mais perto disto, sobre a formação de tumores, sejam eles benignos ou malignos, muitos dos processos inflamatórios, sejam eles em excesso ou na dose indicada, quando temos uma infecção, por exemplo, e precisamos de criar uma resposta inflamatória do nosso próprio corpo, e essa correta. E depois ainda no metabolismo dos hidratos de carbono, sendo que nós sabemos que ela tem aqui uma capacidade, alguns dos genes ativados pela vitamina D têm uma capacidade reguladora e, portanto, sabemos que também é importante para diabéticos e para doenças cardiovasculares. Agora, isto de uma forma muito ainda superficial, apesar de tudo aquilo que vos estou a dizer, já temos papers explicar exatamente o mecanismo de cada um destes processos. Isso é interessante porquê? Porque há pouco tempo, aliás, talvez há 2, 3 anos, havia a percepção de que era importante, mas não sabia especificamente como é que ela era importante. E agora já conseguimos ter esta informação. Depois agora vem uma pergunta importante que eu recebi também, acho que talvez foi a pergunta mais comum, que é: onde é que eu encontro então a vitamina D? Nós sabemos que alimentar 10 a 20% é o que nós conseguimos absorver, ou seja, daquilo que nós comemos. E onde é que nós encontramos essa vitamina D na alimentação? Nos peixinhos gordos, e atenção que há imensos alimentos, e isso peço-vos atenção até porque quando fazemos suplementação e depois ainda comemos ou bebemos alimentos que são suplementados com vitamina D, estamos a aumentar as doses diárias, certo? Isto acontece como? Há imenso leite suplementado, há muitas bebidas até que são sumos que são suplementados, há alimentos como alguns que são trabalhados já, portanto, que estão em conservas, que também são suplementados, e, portanto, há que olhar para os rótulos. Eu estou sempre a chatear em olhar para os rótulos e aqui também faz sentido. Depois, 80 a 90% da vitamina D ativa vem dos raios ultravioletas. Agora, porquê que é isto dos raios ultravioletas? Hoje em dia nós estamos sempre com a dúvida, não é? Então dizem para me expor ao sol, mas o sol não tem riscos. Já lá vamos. Também recebi esta pergunta ontem. Mas antes disso, há aqui há uma luta nacional e internacional, e quando me refiro ao internacional, dependendo dos países, com qual é que é a dose ótima de vitamina D. A nossa DGS recomenda um máximo de 800 unidades internacionais, que é aqueles UIs que vocês encontram nos rótulos dos suplementos, mas depende. E eu sei que a resposta mais comum em medicina é aborrecida, porque depende, e depende na verdade. Nós temos muitas pessoas que precisam de doses muito mais altas e pessoas que precisam de doses muito mais baixas. E sabemos que cada vez mais, com o conhecimento que temos, conseguimos juntar, não é? Que nós, quando conhecemos, por exemplo, num doente, numa consulta, lhe pedimos o perfil genético, conseguimos perceber se essa pessoa tem uma tendência muito mais de metilação e de oxidação, e por isso precisa de uma dose de vitamina D muito mais alta, não é? Para compensar. Ou se é uma pessoa até que tem processos inflamatórios muito mais leves e então por isso não precisa de doses tão altas. Mas idealmente ou conceptualmente, nos Estados Unidos e na Europa temos mais ou menos os mesmos valores, portanto em crianças muito pequenininhas até aos 12 meses 400 unidades internacionais, daí até à idade adulta, ou seja, de 1 ano até aos 69, 600 unidades internacionais, e depois, a partir dos 70, precisamos de mais de 800 unidades internacionais. Agora, isto é conceptualmente. E porquê é que eu repito isto tantas vezes? Nós estamos numa era que é única. Nós, neste momento, conseguimos, se quisermos, verdadeiramente fazer uma medicina personalizada, ou seja, que vai ao encontro das necessidades daquela pessoa, e não do que se diz como o normal para aquele grupo de pessoas. Nós somos todos diferentes, com vidas diferentes, com antecedentes diferentes, ou seja, com doenças diferentes, com propensões diferentes. Isto é muito importante na hora de qualquer medicação e na hora de qualquer suplementação também. Agora, o tema do sol. Nós já sabemos mais ou menos as doses, certo? Mas o tema do sol é importante, porque nós sabemos que uma boa parte da vitamina D é absorvida dessa forma. Por outro lado, temos toda esta noção, e bem, que temos que usar protetor solar. Para fazer já o disclaimer, eu uso protetor solar todos os dias, portanto, na cara e nas zonas expostas maioritariamente, ou seja, a parte de cima das mãos, a face e o pescoço. Contudo, é verdade que nos devemos expor ao sol. Agora,
Com as alterações todas que nós temos no nosso clima, sabemos que os raios ultravioletas, os que não são assim propriamente simpáticos, estão cada vez presentes numa hora mais cedo do dia e até uma hora mais tarde, ou seja, o período de exposição de risco é muito maior. Por isso, se quisermos tentar esta absorção, podemos usar uns 10 a 15 minutos diários, idealmente antes das 10 da manhã e depois das 5 da tarde. Agora, se a nossa vida, eu vou dizendo olá aqui, se a nossa vida não nos permitir fazer este tipo de timings, não é? 10 a 15 minutos de manhã ou 10 a 15 minutos à noite, também não vamos fazer a asneira de repente nos expormos não sei quantas horas para compensar a semana anterior. Isso não vai resultar em nada, até porque nós sabemos que os nossos fototipo é a classificação que nós damos ao tom da pele. Fototipos mais elevados, portanto com números mais acima, ou seja, peles mais escuras, têm mais melanina. E acaba por ela ser uma espécie de uma barreira à absorção da vitamina D. Então o que é que isto significa? Se eu me expuser muito ao sol, a minha melanina vai responder, portanto eu vou ficar com um tom de pele mais escuro e portanto não vou adiantar absolutamente nada estar-me a expor de forma agressiva para compensar os dias todos que não me consegui expor de forma correta ao sol. Então o que é que nós fazemos? Acabamos muitas vezes por fazer suplementação para tentar compensar esta incapacidade que temos de nos expor diariamente um bocadinho ao sol para termos uma produção de vitamina D. E a suplementação, ironicamente, como ela vem numa forma diferente daquela que nós adquirimos pela alimentação, nós conseguimos absorver muito mais. Quanto é que nós devemos suplementar? Essa resposta é associada a uma pergunta que eu também recebi ontem, que é: como é que eu posso saber se tenho alguma deficiência? Porque nós não devemos suplementar se não tivermos necessidade, certo? Esta é outra mensagem que serve para praticamente todos os suplementos. E atenção, praticamente, alguns não é verdade. Mas se nós tivermos um déficit, devemos suplementar. Se não tivermos, estamos bem, continuamos com os nossos hábitos de vida e algum dia novamente avaliamos. Então, por uma análise de sangue. Agora, os valores normais de vitamina D no sangue, esses sim geram muita discordância entre o mundo científico. Ou seja, houve inclusivamente em 2016 um dos estudos maiores feito pelo New England, um jornal, uma boa fonte de saúde, onde nós temos publicações muito boas, que tentou avaliar se estes valores standard eram valores adequados ou não, porque voltamos ao mesmo, não é? Nós vivemos numa vida conceptualmente cada vez mais de medicina personalizada, mas depois criamos estes standards e tentamos nos seguir por eles. Ora, o que ficou definido pelo Institute of Medicine, que é normalmente o que nós temos nos valores das nossas análises à direita, que é abaixo de 30, acima de 30 perfeito, entre 20 e 30 insuficiente e depois abaixo de 20 muito insuficiente ou déficit da vitamina. Por outro lado, isto não é transversal, ou seja, nós sabemos que isto vai variar verdadeiramente de pessoa para pessoa e eu estou sempre a repetir este tema, porque apesar de nós, em termos de análise, obviamente que se uma pessoa tiver acima de 30, eu dificilmente a vou suplementar, a menos que tenha uma doença de Crohn, por exemplo, ou esteja a passar por uma fase com um pós-infecção muito grave. Imaginem um Covid, que até foi agora usando uma doença do momento que foi bastante marcado, uma forma aguda da doença. Ou seja, isto vai variar, mas é importante saber que realmente se eu não tiver déficits ou se tiver valores muito altos, não vou fazer suplementação só porque sim. Isto é talvez das mensagens mais importantes para hoje, ou seja, tomarmos só porque sim normalmente não funciona muito bem. Esse paper que vos referi, de 2016, do New England, era muito interessante porque ele tentou interpretar estas taxas que são associadas com as normais, estes tais valores que eu vos falava entre os 20 e os 30, abaixo dos 20 ou acima dos 30. Há imensos epidemiologistas que avaliaram este tema e vários endocrinologistas também, porque é uma das decisões mais difíceis é perceber se esses valores são adequados à nossa população ou não, porque nós sabemos que o nosso corpo e a nossa espécie vai se adaptando à medida que o tempo vai passando, certo? Então é estranho que de repente a maior parte das pessoas tenha déficit e que a nossa espécie não se tenha adaptado desse modo. Bom, eu tenho alguma discordância sobre este paper de 2016 e não é só pessoal, ou seja, há outros papers a contraporem esta teoria e eu acho que é interessante falar sobre isto, que é, se nós pensarmos em termos de evolução e se olharmos para o mundo, as zonas onde há mais déficit de vitamina D são as zonas que estão mais expostas ao sol e que normalmente são também as zonas onde as pessoas têm uma pele mais pigmentada, mais escura.
Então pensem, vamos pensar dentro da Europa, onde é que há mais déficit de vitamina D? Na Península Ibérica e na na bacia mediterrânica. Portanto, zonas onde há muito sol. Parece um contrassenso. Não é um contrassenso. Se pensarmos bem, nós durante mais ou menos 9 séculos, nós expunhamos ao sol, nossa espécie, não é? De sol a sol, literalmente. As pessoas trabalhavam no exterior e estavam sistematicamente expostas. Então, o corpo teve que se adaptar, recebia excesso de raios ultravioletas e excesso de conversão de vitamina D na sua forma ativa. Então, teve que começar a criar uma desensibilização. Charles Darwin explicava isto, não é? Uma adaptação das espécies. Agora pensem, nós só mudámos para este nosso regime de trabalhar dentro de casa, de não nos expormos muito, de termos consciência do que é o cancro da pele e de termos uma alteração também do clima recentemente e por isso mais raios ultravioleta em alturas que na teoria não tínhamos, muito recentemente. Ou seja, nos últimos 1,5 século, por aí. Não chega para nós nos adaptarmos novamente. Portanto, a verdade é que estes níveis de déficit estão verdadeiramente associados a uma carência, ou seja, nós precisamos verdadeiramente de ter valores mais altos de vitamina D do que aqueles que seriam de esperar, tendo em conta uma normalização. Ou seja, se eu fosse medir o valor da vitamina D de todas as pessoas e decidisse que o valor médio que as pessoas tinham era o valor normal, que é aquilo que nós normalmente fazemos, para quem não sabe, noutras áreas, na vitamina D provavelmente não serviria. E daí que há um esforço em suplementar a vitamina D. Além disso, nós vemos mesmo pessoas que fazem exercício no exterior e que até se esquecem muitas vezes de pôr protetor solar, vou dizer esquecem porque eu quero acreditar que sabem que têm que pôr, acabam por ter muitas vezes valores muito variáveis ao longo do ano, por exemplo, e inclusivamente ao longo da vida. Ao longo do ano podíamos pensar nas estações do ano, não é? Maior exposição solar ou menor, mas ao longo da vida não. E também sabemos que as pessoas que, por exemplo, uma gestante ou uma grávida ou que esteja a dar no período da amamentação ou um idoso têm valores também muito mais baixos. Também sabemos que os obesos têm também mais baixo valor de vitamina D. Porquê? Lembram-se que eu disse que era uma vitamina lipossolúvel, certo? Ela acaba por ser, aderida, por ser guardada nas células de gordura e é como se fosse um sequestro da vitamina D e então ela não consegue andar a circular de forma útil. Além disso, pessoas que tenham uma absorção, por exemplo, a nível intestinal, ou seja, doença de Crohn, a doença celíaca, também têm tendência a ter uma vitamina D mais baixa ou uma vitamina D a variar com o tempo, ou seja, quando há uma crise têm doses mais baixas e quando estão numa fase, não de crise, acabam por ter doses normais. Pessoas que fizeram cirurgias bariátricas, ou seja, os sleeves gástricos e etc., também têm tendência a ter um déficit de absorção. Não se esqueçam que há uma relação muito grande entre o sistema digestivo e a absorção da vitamina D. É normal que se criarmos este tipo de impacto, isto acontece. Depois aquelas doenças que têm déficits vitamínicos em tudo, como é o caso, por exemplo, da anorexia nervosa. As pessoas com uma pele com um fototipo mais alto, uma pele mais escura, também têm tendência a ter déficit. Não se esqueçam novamente daquilo que disse, que a nossa melanina é uma barreira à absorção da vitamina D. E pessoas depois com doenças renais crónicas, que façam diálise, por exemplo, também, porque o calcitriol, ou seja, aquela hormona que falámos aí ao início, que se origina da vitamina D, tem este processo de transição no rim e, portanto, quando o rim não funciona tão bem, tem tendência a ter um valor mais baixo. Além disso, pessoas com insuficiência hepática, alcoólatras e por aí fora, acabam por ter também alguma déficit pela questão inicial, portanto, como é lipossolúvel, precisa desta ajuda. E além disso, também sabemos estatisticamente, e este aqui por racional estatístico só, que mulheres que estejam próximas da idade da menopausa, os 5 anos antes, normalmente, começam a ter também déficit de vitamina D. Vou dizer olá aqui também. Depois, a falha de vitamina D, é importante saber que nas crianças, esta nós já sabemos há muitos anos, o tema do raquitismo, não é? Ou seja, alterações de fraqueza muscular, alterações e déficits nos ossos. E como é que nós encontramos isto? Ou como é que nós sabemos que alguém tem, que alguém tem déficit de vitamina D? É difícil, porque
o déficit tem que estar durante muitos anos para nós começarmos a ter impacto. Ou seja, a ter osteomalácia, por exemplo, que significa que temos uma alteração nos ossos, na densidade dos ossos nos adultos, uma mineralização defeituosa, que é o caso do raquitismo, ou seja, quando a forma dos ossos não é propriamente a forma que nós pretendíamos, quando frequentemente, depois de fazer exercício, há alguma fraqueza muscular, mas também se pode ver a outros déficits, portanto é só um alerta que fica aqui. O maior risco de quedas, porque está associada também a que há uma dor muito forte em determinadas zonas, seja ósseas ou musculares, e depois a pessoa tem tendência a ter uma sensação de fraqueza, e portanto essa também é importante. Nas crianças, se houver uma dificuldade ou um atraso no começar a caminhar, por exemplo, normalmente sabemos que ali entre os 9 meses e 1 ano começam a andar, se começarem um bocadinho mais tarde também se pode ter um alerta aqui para o tema da vitamina D, se bem que há muitos pediatras logo a suplementarem com o famoso Vigantol, não é? Com as gotinhas, portanto é difícil ter este tipo de alterações hoje em dia. Acaba por ser mais alterações, não destas tão brutas, não é? De deformação óssea e por aí fora, mas sim daquelas outras áreas que eu falava no início, ou seja, do sistema imunitário, da forma como nós, no fundo, não protegemos as nossas células contra a metilação e contra a oxidação excessiva e por aí fora. Assim, de forma muito simples, a oxidação e a metilação excessiva dão-nos envelhecimento e envelhecimento celular, ou seja, estamos a falar de tudo, não estamos a falar só da pele. Agora, quando é que devemos suplementar? Também foi outra pergunta que eu acho que recebi para aí 12 pessoas. Devemos suplementar pessoas com risco, portanto aquelas que nós já sabemos que quando medimos vão ter valores mais baixos e que normalmente são o alerta. Repito, mulheres próximas da menopausa, 5 anos antes mais ou menos, ou na menopausa, pessoas que têm hábitos culturais ou de dieta que fazem com que não comam, imaginem, peixes gordos, não se exponham ao sol e por aí fora, portanto já sabemos a priori que têm estas alterações. Além disso, pessoas que tenham doenças que estejam associadas a uma má absorção, como falava há pouco, doença de Crohn ou outras patologias do intestino. Outra pergunta que eu também recebi ontem, agora lembrei-me, sobre o cólon irritável, o síndrome do cólon irritável. Exatamente, porque todos estes que alteram a capacidade de absorção também são importantes. Pessoas que, por exemplo, ou idosos, e agora aqui eu sei que a palavra é pesada, mas acima dos 70 já sabemos que precisamos de valores mais altos e temos mais dificuldade em absorver. E eu digo isto porquê? Porque o meu pai tem 73 e não se sente minimamente um idoso, portanto eu tenho que ter muito cuidado com estes termos. Depois, como é que nós sabemos que estamos a ter vitamina D em excesso? Começamos a ter perdas de cálcio pela urina, por exemplo, e podemos realmente lesar o rim. Isto é muito importante. Nós, quando fazemos suplementação guiada em termos de consulta, frequentemente vamos a valores bastante altos, ou seja, não é incomum que eu tenha doentes a fazerem suplementação diária de 4.000 unidades, por exemplo. Mas são durante um período específico de tempo ou quando nós percebemos que aquela pessoa realmente tem déficits e dificuldades muito grandes de absorção e, portanto, mantemos esses valores durante algum tempo. O que é que fazemos habitualmente? Medimos, começamos suplementação e depois, passado 4 meses aproximadamente, que é um período para nós percebermos uma normalização daquilo que estamos a tomar e do uso diário, medimos outra vez, medimos só a 25, não precisamos andar a medir as duas doses, a 1.25 mais a 25, e vemos o que é que acontece. E aí ajustamos. Há pessoas que precisam de ajustar, imaginando, para 2.000 dia, 2.000 unidades, outras para 400, outras têm doses de manutenção mais baixas, enfim, isto varia bastante. Ponto importante, para quem decide fazer autossuplementação, se começarem a ter uma sensação de desidratação intensa ao longo do dia, sonolência, fraqueza muscular, muitas vezes a ir à casa de banho, um aumento do volume urinário, atenção que pode ser simplesmente excesso de vitamina D. Claro que estes sintomas são assim, náuseas e vômitos também, são um bocadinho abstratos, não é? E podem ser causados por imensas coisas, mas são importantes porque podem estar verdadeiramente só relacionados. Outro ponto que eu não quero entrar e tenho que acabar, não é? Eu estou a tentar responder às perguntas todas que recebi. Queria acabar para cumprir o tempo. Outro ponto importante, nós achamos sempre que os suplementos não têm interação nenhuma com os medicamentos e não há problema absolutamente nenhum. Não é verdade. A vitamina D interage com vários medicamentos, portanto, atenção a quem faz corticoides orais. Isto não significa que seja incompatível a toma, significa que há algumas nuances, ou seja, nos casos há uma maior retenção da vitamina D e, portanto, corremos o risco daquelas lesões que estávamos a falar há pouco. Há outras que significam que temos mais dificuldade em absorver e outras até que podem alterar o efeito dos próprios medicamentos.
Quais são estes medicamentos assim no geral? E há outros, mas estes são os principais. Corticoides, anticonvulsivantes, ou seja, fenitoína, carbamazepina, por exemplo, rifampicina e isoniazida. São os principais 4 que mais interagem com a vitamina D e que, se alguém os estiver a tomar, é importante perceber qual é que é o impacto tanto no fármaco, porque eles são muito importantes, por isso é que são tomados para doenças muito específicas, como na suplementação. Agora, assim como overall, agora na literatura médica mais recente, e vocês sabem que eu acabo sempre por ler imensos papers, porque a verdade é que a nossa forma de conhecer e de saber mais na medicina é por partilha de conhecimento e as fontes são um ponto muito importante, ou seja, é verdade que o Dr. Google tem informações muito boas, mas temos que perceber sempre porquê, de onde é que vem, não é? E eu vivo na idade dos porquês, acho eu, para o resto da vida, portanto eu pergunto sempre porquê ou como. E nós sabemos que a vitamina D, ultimamente, está a ser testada e envolvida em tratamentos de doenças que não eram tão comuns, como, por exemplo, na esclerose múltipla, em doenças do coração também, na perda de densidade óssea ao longo da vida, e essa é óbvia o porquê, na doença renal, no hiperparatiroidismo, no cancro também, na diabetes, na fibromialgia, enfim, em várias doenças, que são doenças, muitas delas, sindrómicas, ou seja, que envolvem muitos órgãos e muitos sistemas e, portanto, é muito difícil perceber como é que elas estão relacionadas, como é que uma só vitamina se relaciona com essas doenças todas. Mas começamos a ter algum output muito interessante. Há vários estudos feitos, por exemplo, na artrite reumatoide, e se vocês repararem, e aqui peço àqueles que são da área de saúde que têm uma facilidade muito maior de perceber isto, mas todas estas doenças que eu vos falei estão relacionadas com o sistema imunitário. Seja porque temos uma hiperexpressão, não é? Ou seja, o sistema imunitário funciona muito e temos as doenças autoimunes, que é o caso da artrite reumatoide, por exemplo, ou por alterações em que o sistema imunitário não consegue identificar determinadas células como células não próprias para estarem ali, que é o que acontece com o cancro, não é? O cancro acaba por proliferar porque o nosso corpo não consegue identificar que aquela célula e aquele conjunto de células estão ali e não deviam estar, não é? Portanto, nós já percebemos que a vitamina D tem aqui uma relação muito interessante. Depois há outro estudo populacional, e eu vou terminar por aqui, que nos mostra também que pessoas com vitamina D, os estudos populacionais, o que é que significa? Que são estudos com muitas pessoas, são retrospectivos, ou seja, pegam numa população gigante e usam técnicas muito interessantes de tecnologia para conseguir cruzar os dados todos, normalizá-los, tirar aquilo que mais os faz variar e mostram que realmente pessoas com uma vitamina D normal, olá Maria, obrigada, com uma vitamina D normal, têm uma mortalidade mais tardia. Portanto, há aqui muitos processos de certeza onde a vitamina D tem ação que nós ainda não os conhecemos muito bem. Isso não significa que não tenhamos que a normalizar. Uma doença também que tem relação direta e que já há vários estudos que mostram que há benefício é na asma, tanto na asma infantil como na asma do adulto. Portanto, deixo-vos também aqui este alerta. Como overall, expormos ao sol de forma controlada, protetor solar na cara, por favor, porque é aquela parte do corpo que está sempre exposta. Tentemos absorver a vitamina D pelos braços e pelas pernas, que são zonas mais protegidas. 10 a 15 minutos em horas decentes, portanto, antes das 10 da manhã e depois das 5 da tarde. Se não for possível fazer isto desta forma e dosearmos a vitamina D e percebermos que ela está em déficit ou num valor que não é assim tão simpático, então há que suplementar. Há que controlar, olá Paulo, há que controlar a vitamina D também ao longo do tempo, portanto perceber que não é só, eu agora comecei a suplementação e isto agora é a mesma dose para sempre, não é o caso, até porque, como vos dizia no início, as nossas necessidades vão variar ao longo do tempo, não é? Nós não vamos precisar do mesmo valor de vitamina D a vida toda e, portanto, isto é muito importante. E a terceira coisa, cuidado também quando escolhem suplementos e alimentos, olhem bem para o rótulo e percebam se aquele valor que está ali, que está no rótulo da frente, é equivalente ao rótulo de trás. Muito obrigada aos que estiveram aqui, muito obrigada aos que mandaram perguntas ontem, porque eu estava super curiosa para ver quais eram as dúvidas. E sim, a vitamina D é muito importante, e sim, a vitamina D é para dosear. E não é o santo grau da saúde, como nenhuma vitamina independente é, mas é muito importante. Espero que tenham uma ótima Páscoa. Muito obrigada a quem teve paciência e eu vou deixar o live no feed. Bom dia!